Olá, boa noite. Hoje, sexta-feira da Paixão, uma data importante para os católicos. E neste dia 19 também se comemora o Dia do Exército Brasileiro. E qual o papel dessa instituição na atualidade? Nossos convidados no estúdio falam sobre esse assunto. O presidente Jair Bolsonaro participou ontem de cerimônia no Quartel-General do Exército em Brasília, em comemoração antecipada ao Dia do Exército Brasileiro. A instituição completa hoje 371 anos. Durante a solenidade, o presidente declarou que o Exército transpira democracia e liberdade. E para falar sobre a atuação do Exército Brasileiro na atualidade, nós convidamos aqui nos estúdios para conversar o Edilson Gracioli, que é diretor do Instituto de Ciências Sociais da UFO. Obrigada, professor. Obrigado, Patrícia. E também convidamos o Eurípides Marcos, que é professor e ex-militar da Marinha. Obrigada. Obrigado, Patrícia, também. Vimos na reportagem, falando agora sobre o papel do Exército, né? As múltiplas ações que o Exército atua. Em Uberlândia, até no combate à dengue, nacionalmente, na segurança pública. Então, eu queria saber de vocês. Primeiro, professor Edilson, como instituição na sociedade brasileira, qual deveria ou qual é a principal atuação do Exército Brasileiro? Patrícia, Eurípides e telespectador, eu quero responder a sua questão registrando que hoje, 19 de abril, é o Dia do Exército, Sim. Em alusão à Batalha de Guararapes, né, em 1648. Eu sou neto de militar, então eu aprendi de casa a distinguir, de um lado, o que foram abusos, de outro lado, a função institucional, não só do Exército, mas das Forças Armadas. E para responder a sua pergunta, eu evoco o artigo 142 da Constituição Federal, que é muito claro. As funções das Forças Armadas, e evidentemente do Exército, são de defesa da pátria, território e população, de defesa dos poderes constituídos e, a pedido dos poderes constituídos, faltou esse aposto na fala do militar entrevistado, a pedido dos poderes constituídos, também a manutenção da lei e da ordem. Em tempos de guerra, tem que defender o território, a integridade, a nação. Né? Em tempos de paz, as Forças Armadas podem atuar em outras dimensões. Eu só concluiria essa minha resposta abordando o seguinte aspecto. As Forças Armadas são instituição de Estado e elas devem cumprir o seu papel, elas devem ser respeitadas nessa dimensão, elas não deveriam se prestar a um uso equivocado que por vezes alguns governos tentam dar a elas, que é o do envolvimento direto numa disputa político-partidária. A disputa político-partidária tem o seu lugar na sociedade civil. A participação política de militares, talvez abordemos isso à frente no programa, tem o seu lugar, deve ter o seu limite, porque nós não podemos desgastar uma instituição de Estado destinada a defender a soberania nacional com embates no plano político-partidário. Queria ouvir também a visão do professor Eurípides. Bom, o importante que a gente tem que sempre frisar aqui com relação às Forças Armadas e com relação ao Exército é fato assim, primordial que o soldado, o capitão, a pessoa que faz parte das Forças Armadas, ele foi treinado realmente para a batalha. Nesse momento a gente não pode negar o fato. Ele foi treinado para a guerra, ele foi treinado para isso, mas com o advento das mudanças, se a gente for pegar do período de 64 para cá, houve uma mudança muito grande, uma mudança enorme. Tanto no conceito de você usufruir e usar do recurso Estado para a sociedade em si, tá certo? Agora, no que tange, por exemplo, o processo legítimo de participação de eleições, participação partidárias, nesse caso aí, o que acontece hoje em dia? As mudanças estão surtindo efeitos. Quais são esses efeitos agora? O professor foi muito feliz na colocação dele, quando ele diz, por exemplo, da aplicação da lei e da ordem e principalmente dessa instituição que ela é muito importante com relação ao auxílio civil, né? Então, se você faz essa participação, automaticamente você está entrando nessa participação política, tá certo? Você está abrindo um campo, você está demonstrando para a população brasileira que você também tem olhos, você está enxergando diferente com relação a isso.
A política em si, dependendo do conceito, dependendo da haste, né? Do poder gerado em cima do cidadão, que ele quer, por exemplo, se colocar diante dessa participação, de tomar parte de partidos políticos, talvez estejamos aí entrando numa área um pouco mais que o militar não tem muita ação, a ação dele é diferente. Porém, nós estamos vendo aí uma batalha terrível no Congresso Nacional, brigas que não tinham nada a ver, e você percebe que o próprio partido, que é o nosso presidente da República, às vezes ele abre esse embate. E às vezes essa bate de cabeça, nesse momento, às vezes eu fico até irritado de vê-los fazer aquilo. Mas houve, nas últimas eleições, pedidos de intervenção militar. Ah, sim. Esse pedido de intervenção militar veio através da onde? Veio através da população. O que acontece? Nós estávamos discutindo aí, o professor aí com relação à parte da história, o tanto que o cidadão brasileiro ainda esquece do ocorrido. E às vezes nesse momento eles acham o seguinte: olha, eu sou militar, então eu sou obrigado a entrar nesse embate, eu sou obrigado a defender a sociedade. Não é nessa defesa que o militar ele tem que entrar, né? Tanto assim é verdade que muitos dos comandantes vieram dizendo o seguinte: olha, nós não vamos entrar nesse embate. A nossa entrada poderá ser na parte, que nós estávamos comentando, através do voto, né? Através de um debate mais bem estruturado nesse caso aí. Professor Edilson, então pensando numa perspectiva histórica, quais seriam as principais atuações do Exército Brasileiro? Bom, a preservação do território, a garantia da constitucionalidade, a garantia da ordem, mas há um limite muito tênue entre isso e uma ação indevida. Então aqui eu vou pontuar um ponto de vista que é legítimo. O que houve, por exemplo, em 64, né, e talvez aqui haja uma polêmica, não sei, foi um golpe de Estado. Havia um presidente legitimamente eleito. Uma parcela das Forças Armadas, a partir de 64 e principalmente a partir de 13 de dezembro de 1968, com o ato institucional número 5, usurpou, torturou, né? Isso nós não podemos aceitar. Mas nas Forças Armadas existe uma tradição da legalidade, existe uma tradição da compreensão que o âmbito da sociedade civil é o âmbito do debate. E quando poderes constituídos, agindo em consonância com a legalidade, solicitarem atuação na defesa da lei e da ordem, cabe uma atuação. Esse pedido por intervenção militar no último processo eleitoral, absolutamente irresponsável. E feito por dois segmentos na sociedade. Por aqueles que querem resolver tudo na base da bala, na base da força. O Eurípides abordou um aspecto importante. As Forças Armadas são treinadas para guerra, para destruir o inimigo. A população brasileira, em qualquer segmento, não é o inimigo. Essa é uma teoria equivocada da ideologia da segurança nacional, que depois deu origem à Lei de Segurança Nacional, que nós temos que superar definitivamente. As Forças Armadas não podem tratar opiniões na sociedade civil como inimigas. Isso é um equívoco. Não é? E um outro segmento de parcela dos que pediram intervenção militar, de muito pouco apreço pela democracia, da ideia de que o Estado é uma espécie de pai que com mão forte vai resolver as coisas. Com mão forte não se vai resolver absolutamente nada. É preciso deixar o processo político seguir o seu curso. Bom, agora eu gostaria de saber do professor Eurípides. Ainda é um tabu falar sobre ditadura militar entre os militares? Porque você é um ex-fuzileiro naval. Sim. Olha, eu não vou dizer que é tabu. Não existe o tabu de você discutir sobre 1964, né? Com relação a 1964, a gente tem que levar em consideração também que a história precisa ser um pouco mais englobada. Tá? Nesse ponto eu vou divergir um pouco do professor, tá? Porque se a gente for ver assim, a história no conteúdo geral dela, assim, principalmente aqui no Brasil, você vai perceber que em 64, quem na realidade deu início foi o Congresso Nacional. Né? Foi o Congresso. E dizem dentro da história que o próprio presidente, que seria nesse momento, né, que deixaria a presidência, estava dentro do avião indo para o Rio Grande do Sul. E naquele momento,
o presidente do Congresso declarou que o presidente da República deixou o Brasil, deixou Brasília, né? Deixou esse... Então, isso foi o acontecido daquele momento. A gente pode pesquisar isso aí através da Biblioteca do Exército, né? Da própria Senado também tem isso lá dentro da biblioteca. São pontos de vistas, tá? Com relação ao tabu, eu vou dizer para você, particularmente, não tem o tabu. O que existe é a divergência de ideias, tá entendendo? Então, o professor tem uma ideia da formação dele com relação ao evento de 1964 e eu tenho uma ideia com relação ao evento de 1964. A história, cada um vivenciou a sua. Eu não posso dizer para você assim que aqueles que foram perseguidos é porque eles eram arruaceiros. Eu nasci em 67. A história me passa algo diferente, mas enquanto eu vivia, enquanto eu era dentro da Força da Marinha Fuzileira Naval, não tinha esse contexto do tabu. Nós discutíamos abertamente, não tinha esse problema. Perfeito. E neste mês em que se comemora o Exército Brasileiro, 80 tiros marcaram negativamente a reputação dos militares depois da execução de um civil, por engano. A vítima era um pai que estava a caminho de um chá de bebê. No dia 7 de abril, uma guarnição do Exército atirou 80 vezes contra um veículo onde estavam Evaldo Rosa e familiares. O músico morreu no local. Segundo o Exército, os militares presenciaram um assalto por volta de 2h40 da tarde, naquele domingo, e foram atacados pelos criminosos. Eles responderam à agressão e atiraram contra o carro. Segundo o Comando Militar do Leste, o homem que morreu e o outro que ficou ferido eram assaltantes. Na quarta-feira, 10 de abril, a Justiça Militar decidiu converter a prisão temporária em preventiva de 9 dos 10 militares, que foram acusados dos disparos. Na sexta-feira, 12 de abril, durante a inauguração do aeroporto de Macapá, o presidente Jair Bolsonaro foi questionado pela imprensa sobre o fato. O chefe do executivo negou que o Exército tenha matado civis. Disse que foi um incidente e lamentou a morte do cidadão. O presidente também disse, abre aspas, está sendo apurada a responsabilidade. No Exército sempre tem um responsável. Não existe essa de jogar para debaixo do tapete. Fecha aspas. E na madrugada dessa quinta, 18 de abril, morreu Luciano Macedo, um catador de materiais recicláveis que tentou socorrer as vítimas e foi ferido durante a ação. Ele foi socorrido, mas não resistiu. Bom, professor Edilson, agora, o que essa intervenção no Rio de Janeiro pode nos dizer sobre a preparação do Exército na segurança pública? Eu vou te responder, mas antes pontuar um aspecto relativo à questão anterior. De fato, o então presidente da Câmara dos Deputados declarou vaga a presidência da República, quando, na verdade, o presidente legitimamente eleito estava em território nacional. Então, foi um golpe que começa ali. Mas nós não podemos nos esquecer de toda uma articulação de parcela das Forças Armadas brasileiras, inclusive com a Marinha dos Estados Unidos, que se preparava para dar suporte, se fosse necessário, ao movimento que depois se estabeleceu e que eu chamo de golpe. Convido o telespectador a assistir a 2 documentários sobre isso, O Dia que Durou 21 Anos e Dossiê Jango. Enfrentando a sua questão, as Forças Armadas não têm o preparo para fazer segurança pública cotidiana. Esse episódio demonstra isso. Tanto que há, entre os especialistas, entidades de direitos humanos, uma vertente que diz que, inclusive, a polícia militar não deveria ser militar, porque as Forças Armadas elas têm uma outra função regular no uso da força. O policiamento preventivo, ostensivo, deve ser por parte da polícia, mas sem essa conotação de polícia militar. Esse episódio não foi um incidente. Ele se estabelece num contexto com 2 pilares. Uma intervenção federal militar pedida à época ainda do governo anterior, do ilegítimo governo Michel Temer,
E ninguém produz um incidente com 80 tiros que vitimou um pai de família e um catador que se dignou a socorrer a vítima. Esse episódio é um episódio que não deve ser considerado como um acidente de percurso. Nós vivemos uma época em que falas irresponsáveis do presidente da República e de seu núcleo familiar, que parece que se achou eleito como família real, eles estimulam a liberdade de atirar. As responsabilidades serão apuradas, eu espero que sim. Qual é a sua opinião sobre isso, Eurípides? Bom, voltando ao tema de 1964... É um debate, é um debate. De novo, eu vou divergir, porque enquanto Congresso, enquanto ali existe o comando de uma casa extremamente civil, eu acredito que naquele momento existiam oportunidades de um contragolpe. A própria Casa Civil querendo dar o golpe em cima do presidente e ali no meio, claro, os militares apenas só observando, que é uma tese que é fantástica. Enquanto militar eu só observo. Enquanto, lembra sobre o processo do gatilho, enquanto eu te ativar, Eurípides, aí você passa a fazer parte dessa era grotesca. Mas assim, eu vou divergir mais uma vez, eu acompanhei o filme, vi o filme também, tá? A gente estuda sobre esse processo, mas ainda, para mim, particularmente para o professor Eurípides, ex-militar, tudo começou dentro do processo civil, porque haja vista que nós estamos vendo aí esse processo de tomada de poder, tal qual como foi o Temer. Concordo plenamente com relação a isso aí. E a intervenção no Rio de Janeiro? A intervenção no Rio de Janeiro. Bom, já foi apuradas as responsabilidades, tá certo? Aquilo ali realmente houve um processo de excesso, mas eu não vou fazer assim, um juízo de que aconteceu, porque ainda não foi processado essa parte da lei. O que aconteceu? Por que aconteceu isso? Por que alvejaram o veículo? Se o veículo ultrapassou as barreiras? Eu não sei te falar sobre o processo em si. O que eu sei é o que a mídia mostra, é o que a mídia demonstra ali. Mas quando a gente vai ver em outro sentido, a gente vai perceber o seguinte: foi dado um auto, foi dado um processo disso aí, quem que é o responsável? Agora, concordo, quem tem que responder por isso é o comandante direto daquela ação que estava ali. Se aquele momento o comandante manda parar, o cidadão não para, o comandante tem outras ações a não ser que é a utilização da força, entendeu? Só que, vou comentar mais uma vez aqui, a relação desse processo que aconteceu dentro do Rio de Janeiro, ali, e o processo do Exército está por ali, realmente, os militares já estão presos, já vão responder por isso. Mas você é a favor, então, da intervenção militar no Rio para cuidar da segurança pública? Só que tem uma diferença aí dessa intervenção. Quando foi feito o processo de intervenção, ela foi relâmpago. Foi relâmpago. E aí eu vou concordar com ele, porque existia ali um processo relâmpago que estava valorizando a política. Existia uma eleição que estava vindo ali, entendeu? Então isso aí foi uma questão de erros, houve fatores de erros ali. Perfeito. Infelizmente o nosso tempo já acabou. Quero agradecer muito a participação do professor Eurípides Marcos. Obrigada. Eu agradeço a participação aí. E espero que a gente, no futuro, possamos fazer um novo debate aqui, né? Com certeza. Diante dessa oportunidade que nós estamos tendo aqui, viu, professor? Obrigada também, professor Edilson Gracioli. Muito obrigado. E para um novo projeto de desenvolvimento nacional, as Forças Armadas precisam cumprir as suas funções constitucionais. Eu estou sempre disponível ao debate, é uma forma de prestarmos também contas daquilo que fazemos na universidade para o público que nos mantém. Lembrando que todas as opiniões aqui dos nossos convidados são individuais e não da emissora. Nós ficamos por aqui. O Jornal da UFO agradece pela sua audiência. Tenha uma excelente noite e um ótimo final de semana. Tchau!